Meu nome é Flávio Moraes de Souza, eu sou engenheiro mecânico formado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Também tenho o mestrado em engenharia elétrica, também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou brasiliense, mas me considero um capixaba. Já estou aqui no Espírito Santo desde 1982. Atualmente trabalho no Vale e também assumo funções de docência na Universidade Federal. Sou professor da engenharia nas cadeiras de instrumentação, automação e controle. Aos 16 anos de idade, eu vim para Vitória com meu pai, com a minha família. Tenho 3 irmãos, diferença pouca de idade. Então, durante toda a infância, era muito brincadeira na rua, muito soltar pipa, brincar de bolinha de gude, obviamente depois das aulas, né? E os hábitos típicos de adolescente, né? Jogar bola, enfim, foi uma infância muito proveitosa. Lembro logo na saída do governo militar, né? A gente estava terminando aí o governo militar, meu pai na época, ele falava muito do governo militar e que era muito difícil, a gente tinha dificuldades de crescer e logo em seguida, né, caiu o governo militar. A gente, quer dizer, eu nunca me atentei na ocasião para essa situação, mas eu diria que as facilidades aumentaram, né? A gente teve mais oportunidades, meu pai principalmente, minha mãe, e isso permitiu que toda a família crescesse. Desde pequeno eu sempre me identifiquei em mexer, eu olhava meu pai, às vezes, né, na construção civil, que na época ele resolveu construir a nossa casa, e a própria engenharia ali daquele momento me despertou. Eu sempre imaginei trabalhando na indústria, com um pezinho na carreira de docência. Desde criança eu sempre tive esse sonho, e eu diria que esse sonho foi realizado. Desde o início do curso de engenharia, eu já imaginava trabalhando na indústria. É óbvio que a indústria às vezes não é o ponto final do engenheiro. Às vezes a gente pode também direcionar para o caminho próprio. Os pontos mais importantes durante a faculdade, eu diria que foi logo quando quando eu entrei particularmente, que eu tive um choque muito grande, principalmente no aspecto do cálculo, né? Então a gente sai do segundo grau, a gente assim não é preparado adequadamente e acaba que você vê aquele monte de cálculo a ponto de você querer desistir. Então, lá pelo 4º período de engenharia, já com alguns cálculos assim quase na reprovação, né? Eu tive aquela impressão de que eu não conseguiria, mas o incentivo dos meus pais, né, principalmente da minha mãe, né, ela sempre incentivou, não, você vai conseguir. E de fato, esse início da engenharia, ele é muito complicado, não é mais em função da formação, né? Então às vezes a gente faz um segundo grau que não é muito adequado, e quando entra dentro da universidade, a gente tem que se adaptar. E graças a Deus, com o esforço que minha mãe, a gente teve lá na família, né, eu consegui superar isso aí. Na ocasião eu estava meio assim, numa situação complicada, né, porque meu pai sempre falava, não, meu filho, eu vou trabalhar, quero que você estude. Só que infelizmente meu pai veio a falecer num acidente de carro e aquilo ficou muito marcado para mim. Então, uma das coisas que assim marcava lá no coração eu vou formar, mesmo com a não presença do meu pai aqui, mas era um desejo assim do meu pai
ver os seus filhos formados. E eu queria dar esse prazer para ele. Infelizmente ele não estava aqui conosco, mas a minha mãe foi uma das guerreiras aí que permitiu que fizesse isso. Eu dei a sorte de cair num curso que eu me identifiquei, né? E acabei gostando tanto da engenharia que também continuei após a engenharia fazer o mestrado. Hoje eu sou mestre em engenharia elétrica, atuo hoje no trabalho com engenharia, né? E eu não vejo assim eu saindo da engenharia mais. A engenharia, vamos dizer, entrou na minha vida e eu acredito que não sai mais não. Boa parte da minha juventude, durante a fase em que eu estava aqui na engenharia, nós perdemos muitas noites de sono, né? A gente precisou estudar até madrugada, às vezes tinha que deixar de ir para uma festa, de ficar com os amigos, né? Mas eu não deixaria não. Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Hoje eu tenho minha família, graças à engenharia, à profissão que eu tenho, né? Parece que a coisa, né, acaba fluindo assim, de uma maneira tão assim, transparente, que minha filha, por exemplo, tá indo nessa mesma direção. A gente forma, né? E a gente acha que acabou. A vida profissional da gente é um contínuo estudo, né? A gente nunca para de estudar. Eu, por exemplo, eu atuo na área na área industrial aqui do Espírito Santo, e eu sempre preciso estudar. A gente não para de estudar nunca, principalmente nessa área tecnológica, né? Essa área tecnológica, com o desenvolvimento aí da informática, o desenvolvimento da computação, até mesmo das facilidades que a gente tem hoje, o engenheiro ele precisa estar atuante e observando essas modificações. Nos dias de hoje, nós temos um apoio muito grande da tecnologia da informação, né? Então, boa parte das vezes, o uso de ferramentas, de softwares, do apoio da informática, ele tem facilitado o nosso trabalho. Logo quando eu entrei na carreira de engenharia, boa parte das vezes a gente tinha que fazer na mão os cálculos, tinha que chegar às nossas decisões baseadas em planilhas, e hoje há uma gama muito grande de opções, softwares que te ajudam na decisão, na escolha correta. O engenheiro que estaciona, ele está fadado a não ser um bom profissional. A atualização contínua, procurando cursos de pós-graduação, procurando cursos de mestrado, doutorado, é essencial. Inclusive, internamente, nas grandes empresas, isso é medido. Então, mensalmente é feita uma medição, quantos profissionais conseguiram obter o curso de pós-graduações, quantos profissionais têm título de mestrado, e assim segue, né? O desenvolvimento interno é essencial, até porque boa parte das vezes a tecnologia que você vai estar mexendo vai ser tecnologia vindo de países de fora, né? Às vezes a gente compra tecnologia alemã, japonesa, e para falar na mesma linguagem que essa turma, a gente precisa estar antenado. Então, o desenvolvimento contínuo é essencial. Eu logo que formei, aliás, antes de formar, eu já estava empregado, né? Eu, na ocasião, eu estava fazendo em paralelo o curso de engenharia, junto com o curso técnico. Aí vai uma situação que eu passei. Eu acho que, assim, é sempre mais fácil para um engenheiro, para um engenheirando, ter o curso técnico, né, durante a sua vida aqui acadêmica, e eu senti falta nisso. Então, durante o próprio curso de engenharia, eu parei para fazer o curso técnico do Senai, né, e acabou que eu terminei o curso técnico do Senai, faltava um semestre ou 2 semestres para terminar a engenharia. Eu fui chamado pelo próprio Senai para permanecer na instituição. Essa identificação com as matérias técnicas, esses assuntos técnicos, acabou que
o próprio Senai me convidou para ficar e eu permaneci no Senai. Eu trabalhei no Senai durante 6 anos como professor na área técnica, né? Especialmente na área de instrumentação e controle. Após isso eu vim para a indústria, não largando a carreira de docência também, né? Eu fui trabalhar na Vale do Rio Doce, através de uma empresa interna da Vale, de manutenção. Trabalhei por 2 anos, se eu não me engano. Após isso fui para a ArcelorMittal, trabalhei por 12 anos na ArcelorMittal como engenheiro, desenvolvendo projetos, participando de comissionamentos, startup de plantas. E nesses últimos 2 anos fui convidado a assumir um posto na Vale. Atualmente trabalho na engenharia de automação da Vale, né, fazendo aí esse papel. Obviamente, esse tempo todo sem largar a docência. Atualmente também sou professor da universidade aqui na engenharia. Era uma lacuna assim grande, né? Eu sempre, durante a engenharia, quando a gente participava dos laboratórios ali, né, para fazer as experiências, a gente observava que eu precisava de ter esses dons práticos, né? Então, a minha vivência na indústria me permitiu juntar as duas coisas. Então, por exemplo, um engenheiro hoje, ele tem ali uma série de divisões de cálculo acadêmicas e às vezes lá na indústria exige um pouco mais. A gente tem que estar muito ligado com a segurança, a gente tem que estar preocupado com a destreza ali da execução da obra, né? Então, às vezes tem essa lacuna entre o acadêmico e o profissional, está muito nesse aspecto, né? Da gente se preocupar com a execução física da coisa, né? No aspecto, sempre olhando o aspecto de segurança dos profissionais e tudo mais, mas eu diria que se nas cadeiras de engenharia a gente tivesse algumas aulas com profissionais que atuam na indústria, eu acho que enriqueceria bastante o curso de engenharia. Foi uma lacuna aí que eu observei. Eu tive que aprender na marra, vamos dizer, quando eu estava dentro da indústria. Então, hoje eu diria o seguinte: eu consigo passar para meus alunos uma deficiência que eu tive no passado. Olhar toda aquela teoria, né, mas com um foco prático. Para que eu quero aplicar essa teoria lá na indústria, né? Então graças a Deus, tenho essa facilidade, até pela oportunidade que eu tive de passar pelos 2 mundos aí. A engenharia, assim, eu atuo numa divisão de engenharia da Vale. A gente vê todos os aspectos, né? Social, o aspecto do lucro, o aspecto de minimização de custo. Todo projeto nosso, a gente tem uma preocupação primeira: evitar a exposição do ser humano ao risco. O nosso papel, basicamente, é colocar as plantas nos pontos ótimos. Então isso exige, às vezes, investimentos em projetos que demandam uma série de modificações, às vezes, na planta, né? E isso exige que a gente fique part-time. Escritório, analisando os desenhos, ou às vezes desenho até mesmo produzido por nós mesmos, ou às vezes analisando a engenharia vindo de terceiros, mas tem a outra parte, que é o comissionamento. Então, nós precisamos botar a coisa para rodar. E para botar essa coisa para rodar, a gente tem que estar na área, né? Então, esse estar na área, nem sempre você sozinho dá conta. Então, o apoio técnico é fundamental nessa hora, né? A gente muito preocupado com os dimensionamentos, né, com as questões da otimização, mas o técnico ele é o nosso braço direito. É o que faz também, é um dos pilares para a gente fazer com que essa coisa aconteça, né, que saia do papel e vá para a prática. A engenharia, assim como as disciplinas de ciências exatas, elas são as disciplinas fundamentais para o desenvolvimento de um país, né? Então, nós estamos vivenciando isso agora no Brasil,
a carência de engenheiros e de médicos aqui no Brasil, né, em função desse grande desenvolvimento, desse boom que está acontecendo na política nacional, os grandes investimentos, e está faltando engenheiro, e isso faz com que os salários aumentem, obviamente. A construção, o desenvolvimento, ele não para. Então eu diria que é uma boa profissão. O sonho de estar, né, trabalhando na indústria, ele também tinha em paralelo também uma carreira, vamos dizer, a nível de empresário. Então hoje o engenheiro tem essas duas saídas: ser um funcionário de uma grande empresa ou ser dono do seu próprio negócio, né? Eu diria que o sonho foi alcançado.